Quase toda a direita brasileira hoje está com Pablo Marçal. E você vai se perguntar, por qual razão? Ora, antigamente a direita era radical, extremista. Essa era a leitura que muitos faziam deste campo político. De repente, porém, a direita migrou para outra coisa, para um ultrapragmatismo e um cinismo total e completo. Essa mudança de chave, pelo menos na análise alheia, mostra, entretanto, que talvez a direita tenha sido sempre uma fingidora e na prática esteve atrás do próximo maluco ou da próxima onda para ganhar voto, dinheiro, fama e like. Eu vou tentar compreender com vocês o fenômeno, tá? E explicar o que tá rolando agora. Esse vídeo é bem importante. Nós vamos mostrar como a adesão ao Pablo Marçal de última hora mostra que ele venceu a guerra sobre Carlos Bolsonaro e que para 2026 talvez tenhamos que aturar esse andragogo, né? O coach dos bilhões fazendo a cabeça de milhões de brasileiros. Amigos, antes de continuar, hoje e amanhã são os últimos dias do Segredo da Escrita. É o nosso curso para ensinar você a escrever. É uma merreca. É 50 centavos por dia e o objetivo não é te tornar bilionário, milionário, nada disso. É literalmente fazer você escrever direito. A maior parte dos brasileiros são analfabetos funcionais, eles não conseguem ler um texto mais complexo e sequer conseguem escrever um parágrafo com coerência, explicando bem a ideia que ele está falando de maneira bastante clara e com alguma elegância. A gente quer que você tenha essa habilidade, que é uma habilidade quase perdida, mas hoje, em tempos de linguagem verbal, tá? Em tempos de conversas de WhatsApp, isso é uma ferramenta fundamental para você se desenvolver. Vimos essa falha com os nossos liderados na Academia MBL e agora na Academia Valete a gente está oferecendo isso para você. Então vai lá, se inscreve, é o último dia, aguardo você. Presta bem atenção. Rodrigo Constantino é Pablo Marçal. Paulo Figueiredo é Pablo Marçal. Caio Coppola, Pablo Marçal. Brasil Paralelo, Pablo Marçal. Canal Hipócritas, Pablo Marçal. Eu poderia ficar discorrendo por horas na lista de bolsonaristas radicais, alguns que defendiam até golpe de Estado, vamos lembrar aqui, né? Que agora abandonaram o caminho do mito, ou melhor, sobrepuseram o caminho do mito com um novo asfalto. É como se o mito fosse uma rota, né? Uma estrada de terra, e agora o Marçal fosse o asfalto por cima. Eles fizeram uma sobreposição, e nessa sobreposição eles vão botar o carrinho deles para andar. A adesão entusiasmada que inúmeros influenciadores, políticos e lideranças vêm tendo ao Pablo Marçal é uma demonstração de um novo momento no bolsonarismo, tá? A gente precisa entender, Bolsonaro perde as eleições de 22, passa a ser acossado pelo Alexandre de Moraes, seu discurso que antigamente era triunfalista, ele é um mito, ele é o povo, ele sempre vai vencer, né, ele faz arminha e tal, ele vai sendo transformado num discurso de um homem derrotado, um homem que só reclama não ter poder, um discurso de impotência. Esse discurso de derrota, ele acaba, vamos dizer, se compondo também com uma prática do Bolsonaro de abandonar aliados. Todo mundo que apoia ele tem um custo muito alto, porque você acaba arrumando briga com o STF, você é punido, você pode perder suas redes sociais. E toda essa situação faz com que essas lideranças, das mais diversas, procurem um novo caminho. Um caminho que não se fica o abandono de Bolsonaro, dado que todos eles construíram sua fama, seu patrimônio, com base no apoio do mito. Isso, na verdade, é um novo cenário. Eles querem, vamos dizer, manter o apoio ao mito, mas ter um novo herói para novas batalhas e novos ganhos, tá? O que acontece agora, que é o abandono desse clima, vamos dizer, triste, derrotado que eles tinham com o Bolsonaro, para um clima de empolgação com o Pablo Marçal, é justamente um novo momento, ou uma espécie de rebranding do bolsonarismo com um novo rosto. Entenda o bolsonarismo sob a lógica de Pablo Marçal. Veja, Pablo Marçal, a gente já falou demais desse sujeito, eu já gravei vários vídeos aqui, e eu não gostaria de ficar explicando para vocês o quão bizarro é Pablo Marçal. Os vídeos estão todos aí na internet. E se você vai vir aqui nos comentários falar, não, mas é ele ou o Boulos, entenda, são 6 candidatos que você tem para prefeito. Inclusive tem um voto nulo. Vote como quiser. Só não venha pintar um imbecil como herói e dizer que se você não apoia Pablo Marçal, você apoia Boulos. Isso é justamente um raciocínio binário de pessoas de QI baixo, que não conseguem entender que a realidade é múltipla. Antes de vir, então, falar sobre esterol, pensa, reflita, não passe vergonha, porque as pessoas vão bater e falar que você é burro no comentário, vão falar que você tem QI 83. Pulemos essa etapa, a gente já sabe qual é a natureza desse sujeito. Agora vamos entender o que esse sujeito oferece. Pablo Marçal acena pra direita bolsonarista não por ser de direita, a gente conhece o passado dele, ele atacava o Bolsonaro. Ele acena porque ele entende que há um público que tem uma convergência com os seus consumidores e com o próprio público de redes sociais dele. O público de rede dele é majoritariamente masculino, ainda que fale bastante com mulheres, muita gente da geração millennial, ainda que fale com as outras gerações, de maneira, vamos dizer, um pouco menor, e é um discurso que envolve prosperidade, emulando uma linguagem evangélica. Então, há uma convergência muito grande com o eleitor antipetista, ou com o eleitor bolsonarista, e ele entende que essa
composição que ele faz, né? Pegando agora a parte política desse universo, é boa pra ele, é uma escala que ele dá a mais na carreira dele. Então ele tá fazendo isso e ele está oferecendo uma briga nova. Ele não tá entrando em briga com o STF, ele não tá falando sobre liberdade de expressão, ele não tá falando em Xandão, ele não tá falando em presos do dia 8. O discurso dele não é um discurso melancólico ligado às derrotas de Bolsonaro, mas um discurso empolgante. Ele vai lá e fala que vai fazer pede de 1 quilômetro, ele promete várias coisas que são irrealizáveis, usando a mesma lógica que ele promete para seus alunos o sucesso, e aí ele vai ganhando justamente influenciadores que não vão conseguir ativar a energia dos seus followers, né? Com base em um clima melancólico. A gente precisa entender, tristeza é um sentimento que não engaja. Você não engaja ninguém com um sentimento de tristeza. Se eu botar pra você várias fotos como essa, sabe? Sei lá, uma cidade abandonada, uma criança com fome, isso não engaja. Você não vai pra guerra, você não vai se mobilizar com base em um sentimento de tristeza. Em geral, você vai se mobilizar com raiva, com ódio, ou com um sentimento de potência, de poder. E o que o Pablo Marçal passa é isso. Ele passa uma vitalidade e um sentimento de poder para um grupo político que estava, né, meio que no chão. Então o que a gente está vendo agora é uma adesão inconteste de todo mundo. E é impressionante, né? Porque essas pessoas sabem da natureza do Pablo Marçal. Os bolsonistas entendem quem é Pablo Marçal. Eles entendem o funcionamento. Esses caras abandonaram qualquer perspectiva mais radical ou idealista. E eles encaram a política basicamente como um business, um meio de autopromoção. Então nesse jogo que vai se desenhando, o Marçal atende a essas expectativas de crescimento dessas pessoas e aí substitui na mentalidade, vamos dizer, simbólica desse eleitor, a figura em queda do Bolsonaro. É como se o Marçal fosse um príncipe a ocupar essa posição. É uma posição incômoda para outras lideranças que iriam ocupar esse mesmo papel. Não pense que Eduardo Bolsonaro tá gostando disso, ou mesmo que o Nicolas tá. Nicolas vai surfar, como surfou no debate, tweetando lá sobre aqueles comentários do Marçal sobre o Boulos, né? Ele basicamente faz uma brincadeira fanfarrona, né? Ele cola um meme no adversário dele, dizendo que o adversário dele, vocês entenderam? Bem... E aí, a galera, que legal, não sei o que, e eles pegam uma brincadeira e vão participar da brincadeira. Não adianta nem xingar. Isso aqui é uma forma clássica de atacar os adversários. Não pensem que, por exemplo, os republicanos vão fazer os mesmos com seus adversários. É do jogo. O cara inventa um boato, joga o boato no ar, faz de maneira memética e a galera começa a participar da brincadeira. Justamente a participação na brincadeira é que configura esse novo clima, esse novo momento, né? Oportunistas que estavam, por exemplo, guardados numa caixa, já pintaram e estão com o Marçal. É cômico que um babaca como o Caio Coppola, que tava desaparecido, volta a colocar, sumido desde o debate com o Kim, ele agora apareça, venda curso para candidatos e começa a se promover junto a ele. O Brasil Paralelo, que se coloca como, né, um divulgador de uma cultura conservadora alternativa, né, não sei o que. Então agora compradaços no Pablo Marçal, dado porque eles são apenas uma empresa que busca ter lucro e hoje eles vão ter lucro Pablo Marçal. Não há, eu preciso colocar aqui, radicalismo. O discurso radical para eles funciona conquanto seja mobilizador. Então se esse discurso mobiliza a massa e eles vendem cursos e agregam grana, eles são radicais. Se não der para ser radical e se ser apenas oportunistas, eles serão. Na prática, no fim do dia, todo mundo tá comprando o Marçal por puro oportunismo. Só que algumas pessoas não vão gostar. Eu poderia dizer que nós não vamos gostar aqui, e sim, nós, que estamos construindo uma outra direita, com outras premissas, nós teremos um trabalho ao longo dos próximos meses, talvez os próximos anos, em blindar as pessoas que nos acompanham dessa ameaça. As pessoas têm que entender, cara, você está em 2024, você ainda tá caindo em truque de coach vagabundo? Sim, vamos ter que explicar. Faz parte da nossa vida, a gente teve que explicar o Bolsonaro para as pessoas. Mas para os bolsonaristas essa é uma tarefa ainda pior. É nítido o constrangimento dos bolsonaristas ou da família com o que está acontecendo. Eduardo, uma vez instado a falar do Marçal, demorou 4 minutos para falar que ele ainda não se provou. Como é que é? Eduardo não tem mais... Cadê o cara sem papas na língua, né? Não tem, ele tem medo. Mesma coisa Carlos Bolsonaro, que vai nas redes sociais pela TV Bolsonaro, que é um perfil ligado ao pai, pra ficar dando alertas em mensagem subliminar, como você tá vendo esse aí. Ah, olha, ele está zoando aqui e tal. É isso? O Carluxo que fala, se tornou isso? Vocês percebem a fraqueza da família. A família Bolsonaro é tão frágil, eles estão vendo uma invasão dentro do território político deles e eles estão aqui, ó, olhando de mãos atadas. E eu digo mais. E se o Marçal for candidato em 2026? Eles vão apoiar quem? Eles estão sendo vítima das circunstâncias. Ou seja, o público está carregando eles. E eles não estão fazendo nenhum trabalho para convencer o público de que isso é um erro para eles. Não, eles simplesmente não sabem como lidar. Porque dado que o Bolsonaro trabalhava com esses impulsos, essas empolgações, alguém que
traz mais impulso e traz mais empolgação, eles ficam sem meios de ação, pelo menos pelo que a gente tá vendo. Pode ser que o Bolsonaro venha a público e dê um discurso contrário, mas não parece ser o caso, tá? O fato do Marçal ter comprado toda a base bolsonarista, tá? Com tanta facilidade, e hoje seja o candidato do bolsonarismo nas eleições, mostra pra gente que, pô, eles nunca foram radicais. E sim, eles sempre foram oportunistas. Perceba que o Bolsonaro tinha em si um golpismo, mas o golpismo dele em si era oportunista, porque ele mesmo não era um radical dele dar o golpe, ele queria que os outros fizessem as coisas por eles. Tudo sempre foi movido por dinheiro, fama e comodismo, em usar o outro, talvez o outro beneficiar. A direita brasileira, e é por isso que ela nunca vai dar certo, ela é formada essencialmente de gente oportunista e malandra. E a Red Pill nessa história é que os nossos inimigos da esquerda são mais idealistas e mais amarrados a um programa do que o nosso campo. O nosso campo é feito de gente que não presta. O deles, você fala, mas Renan, você falou que o pessoal de esquerda presta? Veja só, eu estou falando que o pessoal de esquerda acredita no que fala e luta pelo que acredita. Da direita não, ninguém acredita em nada. Tirando, obviamente, uma massa de pessoas, vamos dizer, otárias que acabam caindo nos truques deles, como as pessoas que foram presas no dia 8. De resto, meus amigos, presta bem atenção, de resto, é só truque pra tomar dinheiro. E nada representa melhor do que esse truque, do que a ascensão do Pablo Marçal. Ele é como se fosse um Bolsonaro, tirando todos os, vamos dizer, os detalhes desnecessários. Tá? O militarismo, certo tipo de discurso. Não, olha só, é só ser malandro e ter lucro. É só sobre levar vantagem. É só sobre ter relações abusivas com as pessoas que estão abaixo dele. E com base nisso, sendo esse mínimo denominador comum, creio que o Marçal será, vamos dizer, uma figura que vai subir, né, como um relâmpago, mas também não vai durar muito tempo. Até porque, estranhamente, ele é mais vazio do que o próprio Bolsonaro. Ele é só uma volúpia por fama e dinheiro, pura e simples. Ele é um mercador. E mercadores, no imaginário das pessoas, não são líderes. O mercador, ele é menor do que o soldado, e o soldado, ele é menor do que o governante. E nessa regra, o mercador vai fazer a venda dele. Conseguiu fazer? Depois ele parte para o próximo aplique. Não conseguiu? Talvez ele tente novamente. O que importa é entender uma coisa. Você que não é bolsonarista, você está construindo a única direita possível. Porque uma direita que não é idealista e uma direita que não topa se sacrificar pela construção das próprias ideias, não é sequer um campo político. É apenas um aplique, um truque, um estelionato. E é isso o que a direita bolsonarista sempre foi. Portanto, você que me assiste, entenda bem. Acompanhe com prazer a submissão dessas figuras ao novo rei do pedaço. Isso é, no fim do dia, a prova de que você nunca teve errado sobre essa gente. Espero que tenham gostado. Beijo e abraço para todos vocês.